Para concluir a parte de nosso curso que é dedicada a Kant, eu gostaria ainda apresentar um pouquinho da filosofia política dele. Eu também poderia ter escolhido a estética do Kant, ou sua teoria da teleologia. Isso tivesse sido mais desafiante intelectualmente. A filosofia política, naturalmente, ela é interessante porque tem a ver com a nossa realidade, a nossa vida, de uma maneira muito significativa, mas quase sempre não é muito interessante em termos intelectuais, não é muito desafiante, mas muito complexo, não é muito sutil. Em todos os autores que fazem filosofia política e outros tipos de filosofia também, essa normalmente é a parte mais superficial, mais fraca em termos de interesse intelectual. Hegel é uma certa exceção, mas mesmo em Hegel, né, sua filosofia política não alcança um nível de reflexão da lógica, por exemplo, da ciência da lógica. E aqueles filósofos que fazem apenas filosofia política normalmente são bastante fracos. Aí, né, vocês têm a escolha, né? Professor Correia, essa é a minha opinião pessoal, evidentemente, né? Fazer alguma coisa intelectualmente desafiante ou fazer a filosofia política que, naturalmente, né, é muito importante para a nossa vida, para a nossa convivência. Evidentemente, é muito importante fazer a filosofia política. Não quer dizer negar isso. Eu não gostaria de ter negado isso. Né? Bem, para apresentar essa filosofia política do Kant, ou digamos aspectos de sua filosofia política, eu vou usar a obra Para a Paz Perpétua. O Kant não escreveu uma obra que se dedica apenas a essa temática e que é especialmente dedicada à política. Nós encontramos aspectos de filosofia política, principalmente na Metafísica dos Costumes, em algumas outras das pequenas obras e principalmente na minha avaliação na obra Para a Paz Perpétua de Immanuel Kant. Essa é mais uma das obras que é de fácil acesso, que pode ser lido sem grande preparação, sem grande conhecimento do resto da filosofia do Kant. Então, eu uso essa obra para apresentar a filosofia política do Kant, quer dizer, eu não vou apresentar a obra, muita coisa eu deixo fora, e eu vou alterar a ordem de apresentação dessa obra. Essa é a estrutura da obra pelo próprio Kant, com artigos preliminares, artigos definitivos, suplementos e apêndices. Isso segue mais ou menos a estrutura de um contrato de paz entre nações que estavam em guerra naqueles tempos do Kant. Eu não vou seguir a essa ordem. Eu vou começar com as esferas do direito, que na verdade o Kant só apresenta na segunda parte. A primeira esfera é o direito civil. O direito civil vale dentro de um Estado, dentro de uma civitas, né, entre os cidadãos, os cives, em latim, e regulamenta suas relações, as relações dos cidadãos de um Estado entre si. O direito dos povos
regulamenta as relações entre os estados, e ainda tem o direito cosmopolita, como Kant o formula, e isso tem a ver com a relação de indivíduos de um estado para com um outro estado. Por exemplo, né, a relação minha para com o Estado brasileiro. Além dessa tripartição do direito público em Kant, em direito civil, direito internacional e direito cosmopolita, podemos distinguir uma quarta forma de direito. O próprio Kant não faz isso, eu estou acrescentando isso, que seria o direito de guerra. Aí podemos ainda distinguir o jus ad bellum, o direito de entrar numa guerra, e o jus in bello, o direito na guerra, as regras que valem durante uma guerra. Essa, na verdade, é apenas uma parte do direito internacional, mas deste direito enquanto ainda não tiver paz perpétua, enquanto ainda tiver guerras que, na verdade, não deve ter. O título da obra é A Paz Perpétua, uma paz que deve ter duração indeterminada, né? Não no sentido transcendente religioso, não eterna, não é paz eterna, né? É paz que não tem fim em sentido histórico. Mas o que é então paz, o que é guerra, né? Paz, nesse sentido político, é a ausência de hostilidades, a ausência de guerra. O que é guerra? Guerra é o triste meio necessário para afirmar seu direito pela força no estado de natureza. Aí, primeiro, guerra, neste contexto, para Kant, não é necessariamente guerra entre estados, também pode ser entre indivíduos, né? A guerra é de todos contra todos. Guerra pode, evidentemente, ser injusta. Contudo, aqui o Kant já está falando de uma guerra justa, ou ele está falando da possibilidade de uma guerra ser justa. Quando é que uma guerra pode ser justa? Quando você tem direito, este direito ele é violado, mas não tem ninguém para estabelecer justiça, não tem juízes, não tem fóruns, não tem uma força que garante meu direito. Neste caso, a única coisa que eu posso fazer é eu mesmo buscar realizar meu direito. Alguém me roubou alguma coisa, a única coisa que eu posso fazer é eu mesmo, talvez junto com meus familiares, com meus amigos, ir lá e obrigar essa pessoa com a força de devolver aquilo para mim que ela roubou a mim. Então, isso é guerra justa, guerra justificada. No caso da ausência de juízes, de tribunais, de força policial para garantir a justiça, aí, naturalmente, o indivíduo ele é justificado a entrar em hostilidade, de usar violência para conseguir seu direito. Então isso é o conceito de guerra, na verdade já é o conceito da guerra justa, da guerra justificada. Contudo, a razão nos diz não deve haver guerra, porque a guerra naturalmente sempre é violação do direito do outro, seu direito à vida, seu direito à saúde, seu direito à liberdade. Tudo bem, a razão é que eu quero estabelecer o direito meu que foi violado por essa pessoa, mas mesmo assim é uma violação do direito do outro, e a razão diz não deve acontecer isso, a razão prática, a razão moral
Não deve haver guerra. Mas isso quer dizer que não deve haver estado natural, porque no estado natural, inevitavelmente, a guerra não apenas de fato, mas até justificada. Então, a razão nos diz que devemos sair do estado natural. O que é isso, estado natural, estado de natureza? O estado de natureza em Kant não é a mesma coisa como outros autores, porque para Kant já há moral sem contratos, sem estados, sem mais nada. A moral ela se estabelece pela razão prática pura do indivíduo, como eu expliquei na parte anterior. Então aí não precisa de nada fora do indivíduo. E com isso, este indivíduo ele já tem dignidade, ele está já em direito. Então, direito o indivíduo já tem. Isso não precisa ser estabelecido. Contudo, não há tribunais que julguem com base no direito. Eu tenho direito no estado natural, mas não tem ninguém que garante meu direito, a não ser eu mesmo, pelo uso da força. Quer dizer, a efetivação da lei ainda não tem a forma da lei. A efetivação da lei é ainda ação individual, particular, vingança, retribuição individual. Então, isso não tem uma forma de universalidade, de necessidade, não tem forma da lei. Numa tal situação, nenhuma das duas partes no conflito pode ser declarada como inimigo injusto, porque não tem quem possa decidir de maneira objetiva, transindividual, o que seja o justo e injusto. Cada um decide por si mesmo e é evidente, né, que muitas vezes, num conflito, ambas as partes vão dizer que eu tenho direito, né, eu sou quem faz o moralmente correto, outro é criminoso. Portanto, o estado de natureza é um estado de permanente ameaça de hostilidades. Isso não é racional, isso não é bom. Disso nós devemos sair, diz a razão prática. Todos os homens que podem influenciar-se reciprocamente têm de pertencer a alguma constituição civil, quer dizer, a alguma organização de direito. Pela exigência da razão de unir o múltiplo e diverso sob leis, todas as pessoas devem ingressar numa condição jurídica. É isso que a razão faz, né? Organizar sob leis, quer dizer, sob estruturas universais e necessárias. É isso que nós devemos fazer enquanto pessoas. Qualquer pessoa que tem a ver, que tem interação com uma outra, deve tentar estabelecer junto com essas outras pessoas uma tal ordem, uma ordem legal, uma condição jurídica. Essa é uma exigência a priori a partir do conceito da lei. A razão ela exige isso. Já no seu uso teórico, a razão ela busca entender quais são as leis que organizam a natureza. Os fenômenos isolados, o entendimento ele percebe, mas tem algo atrás do fenômeno isolado, tem uma ordem, uma estrutura, tem lei, e isso é a exigência da razão, descobrir as leis atrás do isolado, do particular, e isso é a sua exigência no campo da prática também, estabelecer uma condição jurídica entre as vontades particulares. Então, no estado de natureza nós temos indivíduos, estes indivíduos são sujeitos, elas são pessoas morais, a moralidade não nasce do contrato. Tá? Isso já é dado a prioricamente no indivíduo racional. Esses indivíduos, portanto, são livres, eles têm dignidade e com isso têm direitos. Agora, esses indivíduos, eles firmam um contrato.
com anuência livremente, né, apenas guiados por sua razão, mas sem coação. Eles firmam um contrato, este é o contrato fundamental, o contrato social, o contrato de estabelecer uma condição jurídica. E disso resulta o Estado. O Estado, para Kant, é, em primeiro lugar, um Estado de direito, né, que estabelece a garantia do direito, né, pelos juízes, tribunais e a força policial, e que tem sua função e justificação, em primeiro lugar, nisso, de garantir o direito, quer dizer, de garantir que a realização do direito, que os indivíduos já têm, também tenha a forma da lei. Disso já resulta a dignidade do Estado. E isso diz respeito, o que eu vou dizer agora, vai dizer respeito ao direito de guerra. Em Kant, na obra, tem a ver com os artigos preliminares. Aí eu vou omitir o primeiro artigo preliminar, já citar o segundo. Nenhum Estado independente pode ser adquirido por um outro Estado por herança, troca, compra ou doação. Naquele tempo do Kant, essas eram as principais razões pelas guerras, pelo menos entre os poderes europeus. Conflitos sobre herança, doação, compra de estados. Por que é que não pode haver tudo isso? Porque um Estado não é patrimônio, não é uma coisa. Esse é o princípio da não instrumentalização do Estado. Mas o Estado é uma sociedade de homens, sobre os quais ninguém, senão ele mesmo, tem de mandar e dispor. Isso quer dizer, o próprio Estado existe como pessoa moral, de modo que não tem peço mais dignidade. Quer dizer, neste ato de firmar o contrato social, os sujeitos individuais estabelecem um novo sujeito que, igual a eles, é uma pessoa moral, tem liberdade, tem dignidade, tem direitos. O Estado, ele é um sujeito, ele origina dos sujeitos e da anuência livre desses sujeitos. E por isso ele mesmo é sujeito e tem liberdade, que no caso do Estado a gente também chama de soberania. Agora, um sujeito individual naturalmente não pode ser escravo, não é uma coisa, não pode ser possuída por ninguém. Uma pessoa individual é algo que tem direitos inalienáveis e tem dignidade. O mesmo se aplica ao Estado. Agora, naturalmente, no tempo do Kant, muitas vezes os Estados foram herdados pelos monarcas, vendidos, trocados. Isso é impossível para o Kant porque o Estado tem dignidade. Nenhum Estado deve imiscuir-se com emprego de força na constituição e no governo de um outro Estado. Isso quer dizer, se pode interferir nas questões internas de um Estado? Sim, pode, mas apenas de maneira diplomática. A intervenção pela força não somente fere a soberania do Estado, que é direito internacional clássico, mas viola o direito dos povos, que é uma tese kantiana. Então você pode sim, criticar, mandar seu embaixador para falar com ministros, ou até o presidente de um país pode viajar para outro país falar com o presidente.
deles lá e fazer críticas, né? Por exemplo, né, sobre a violação de direitos humanos. Também, naturalmente, pode usar meios como um boicote, né, porque isso não é violência. Né? Se eu não faço mais comércio, não compro mais, não vendo mais certas coisas para um outro estado, isso não é violência, uma interferência violenta. Eu só estou fazendo ou estou não fazendo o que eu estou livre a fazer e não fazer. Entrar em relações comerciais com outro estado. Então isso é permitido sem problema algum, mas não é permitido o uso da força, da violência para interferir nas questões internas de um outro estado. Nenhum estado em guerra com outro deve permitir hostilidades tais que tornem impossível a confiança recíproca na paz futura. Isso quer dizer que uma guerra não pode ter o caráter de uma guerra de extermínio, isso é óbvio, né? Exterminar um outro povo ou mesmo apenas um outro estado, a organização estatal deste povo, para assim dizer, né, é um assassino de uma pessoa moral, de que tem dignidade e aí não tem justificação para isso. Isso é imoral. Uma guerra punitiva também não é justificada, porque a justificação da punição seria apenas possível por um tribunal, mas ainda não tem tribunal internacional. Quer dizer, hoje em dia já tem, né? Mas para julgar indivíduos, não estados. Tudo bem, mas no campo do tempo não tinha, então não tem base para uma punição justificada no nível internacional. Dentro do Estado, para os indivíduos, os cidadãos evidentemente têm, mas não entre os Estados. E guerras de subjugação também não é permitida, porque a subjugação seria a aniquilação moral de um Estado. O Estado não tem mais soberania, não tem mais liberdade, seria sua extinção enquanto sujeito. E com relação aos indivíduos deste Estado, aos cidadãos deste Estado, isso levaria um povo à subjugação ou à escravidão. Isso negaria a eles, aos indivíduos, que são os membros do Estado, negaria a eles os direitos políticos, ou até os direitos humanos também. Agora vamos falar da constituição do Estado. A gente já viu que o Estado é uma pessoa moral que tem dignidade, que tem direitos. Agora vamos ver, né, qual deve ser a estrutura interna deste Estado. E com isso nós estamos falando sobre o direito civil. O primeiro artigo definitivo para a paz perpétua é: a Constituição Civil de cada Estado deve ser republicana. O que é república para o Kant? Qual é este republicanismo do Kant? República para o Kant é uma forma de constituição do Estado, para assim dizer, a forma de um Estado ser. Não é uma forma de governo. A questão da forma do governo independe, até certo ponto, dessa questão do republicanismo na Constituição do Estado. Com isso, para o Kant, é possível um Estado republicano ter um governo monarca. Isso para o Kant não é uma contradição. Isso não é, naturalmente, não é o uso deste termo que é comum hoje em dia, tanto nas discussões filosóficas, jurídicas, como também nas discussões fora da academia. O princípio fundamental da República é: o soberano é o povo ou o próprio Estado. O soberano não é monarca, não é nenhuma pessoa individual, nenhum grupo individual. A aristocracia, o soberano é o povo
ou a cidadãos do Estado em sua totalidade, ou o próprio Estado ele mesmo. O Estado não pertence a ninguém, ele não é propriedade, não pertence ao regente, mas o regente pertence ao Estado, ele também é, em primeiro lugar, cidadão do Estado. Todos os cidadãos participam na legislação, pelo menos hipoteticamente. As leis do Estado, sua ordem jurídica, tem que ser uma lei estabelecida a partir de todos os seus cidadãos. Agora, este processo não precisa ser necessariamente democrático, no sentido de que cada um pode votar, né? Pode acontecer pela presunção de sua vontade, assim conforme Kant. Naturalmente, hoje em dia nós somos mais exigentes, precisa de fato ter uma participação concreta de todos os cidadãos na formulação das leis, através de seus representantes eleitos no parlamento. Quer dizer, o Estado ele pode destituir o regente, não é o regente que faz o Estado, mas o Estado que faz o regente. E esse Estado pode reformar o sistema administrativo do regente. Quer dizer, a questão de governo é a questão de administração. Isso é secundário. Naturalmente, a Constituição do Estado decide sobre a administração e não vice-versa, né? E, portanto, a Constituição, o processo constitucional pode também mudar o sistema administrativo. Só não pode punir o regente enquanto ele possui este cargo. Este princípio ele vale quase universalmente nas democracias modernas. Aí vocês estão percebendo que muitas dessas formulações do Kant são muito atuais, no sentido de que muito daquilo que o Kant disse naquele tempo, para nós, hoje em dia, é fundamental e geralmente aceito. Mas não era ainda naquele tempo. Nem todas essas teses foram invenções do Kant, né? Mas o Kant deu a essas exigências uma formulação articulada, rígida, que influenciou muito o processo que levou a esses estados livres, democráticos que temos hoje em dia e que levou a essas nossas convicções de que essa é a forma correta, aceitável de um Estado. A consciência que, apesar de muitas diferenças, uma grande maioria de nós hoje em dia temos, pelo menos, né, nas sociedades politicamente livres que existem, hoje já em todas as partes da Terra, mas né, quase toda a Europa, quase todas as Américas. Bem, infelizmente tem um crescente grupo de pessoas em nossos estados que não honra mais essas conquistas, mas essa é outra questão, né? Que não defende mais república nem democracia, mas não vamos entrar nessa discussão aqui. Os princípios de uma Constituição Civil Republicana são a liberdade, o princípio da liberdade dos membros de uma sociedade enquanto homens. Então, numa república, os cidadãos são livres. Naturalmente, não livre para qualquer coisa, porque não são livres para atos criminais, né? Mas livre dentro do direito, não são escravos, não são servos, não são submissos ao monarca, uma aristocracia ou qualquer outro indivíduo. O princípio da dependência a uma Constituição comum, como súditos. Então, os cidadãos são subordinados, sim, ao direito, à Constituição do Estado, e todos, o regente não é uma exceção, ninguém está acima da lei.
E o princípio da igualdade, da isonomia, igualdade com relação ao direito, isonomia igual direito, né? Igualdade com relação ao direito entre os cidadãos. A igualdade, para o Kant, ela não vai para além disso, mas diante da lei todos são iguais, inclusive o regente. E se vocês olham bem, estes são os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Agora, Kant não diz fraternidade, ele diz dependência. Mas é óbvio que essas três lemas da Revolução e do Kant têm a ver uma com a outra, uns com os outros. Por que é que deve ter república? Por que é que a Constituição de um Estado deve ser republicana? O primeiro argumento é a partir de sua Constituição. Ele nasce do contrato social, que é firmado por todos os indivíduos racionais, livres. Portanto, o resultado deste contrato também deve ser algo que, para assim dizer, pertence a todos, ou na verdade não pertence a ninguém, mas é um sujeito livre que garante a liberdade igualmente a todos aqueles que constituíram este Estado por sua anuência, através do contrato social. Isso é o lógico, né? Que aquilo que os indivíduos juntos estabelecem também permaneça alguma coisa junta deles e não se torne algo de um único indivíduo, de um monarca, por exemplo, de um ditador. Então, a república origina-se da fonte do direito positivo, isso é do contrato originário. Tem também um argumento externo. O Kant acha que apenas repúblicas vão garantir a paz perpétua, e no contexto dessa obra, né, a paz perpétua ela é a grande meta, né, ou que a razão exige que não haja mais guerra, que haja uma paz, e que essa paz que ela seja perpétua, que ela não tenha fim na história. E o Kant argumenta que a Constituição republicana é a única capaz de possibilitar a paz perpétua, porque a decisão sobre a guerra ou a paz depende da vontade do cidadão, expressa por seus representantes. E ele argumenta que os cidadãos não querem a guerra, porque traz muito sofrimento para os cidadãos. Quem gosta de fazer guerra são os monarcas, os regentes, porque não custa quase nada para eles ser quando um jogo, né? E assim, de fato, era naqueles tempos do Kant. Numa Constituição que não é republicana, o monarca decide a guerra como uma espécie de jogo, já que ele não é um membro, mas o proprietário do Estado. Ele não sofre, ou pelo menos não sofre muito, né, de uma guerra. Mas como os cidadãos vão sofrer, eles não vão querer guerra. Agora, a experiência de nossos tempos, infelizmente, é que as repúblicas fazem guerra sim, né, que a república, a Constituição republicana não é uma garantia que o povo não vai decidir de entrar na guerra. Qual é a consequência do republicanismo na vida política? O republicanismo é o princípio de Estado da separação entre o poder executivo e legislativo. Hoje em dia nós acrescentamos também o poder judiciário. Para o Kant, aparentemente isso era evidente que os tribunais, os juízos precisam ser independentes. Isso é, para assim dizer, o sentido deles. Essa independência é constitutiva para aquilo que um tribunal é. Então, a república, o republicanismo é oposto ao despotismo, onde o Estado é manipulado pela vontade privada do regente. Agora, vontade privada não é a mesma coisa como vontade individual. Vontade privada é vontade orientada nos interesses particulares de uma pessoa.
a vontade individual de uma pessoa pode muito bem ser uma vontade universal no sentido de que ela é orientada nos princípios universais da moralidade e no princípio do bem comum de um Estado. Então eu posso com minha vontade individual querer o bem comum, mas a vontade privada, ela é uma vontade de um indivíduo individual que também só quer o que é bom para este indivíduo. E isso é despotismo. Quando um Estado for regido por tal vontade, é um despotismo. Quer dizer, uma monarquia não precisa ser necessariamente um despotismo quando o monarca ele se orienta no bem comum e na moralidade. Pelo outro lado, uma democracia não é necessariamente uma república. O Kant achava que até é improvável que uma democracia seja uma república, um Estado justo, porque uma democracia para ele era um despotismo, uma forma de despotismo, porque é uma contradição com a vontade geral. Aí aparentemente a visão do Kant era, numa democracia, os indivíduos decidem a partir de sua vontade privada nesse sentido, só buscam seus interesses próprios. E, de fato, tal democracia seria um despotismo. Quando numa democracia os cidadãos, cada um, só perseguem seus interesses próprios e não o bem comum, não o bem moral, não a vontade geral, aí isso seria um despotismo, sim, um despotismo de todos. E com isso, essa crítica do Kant à democracia enquanto tal certamente não é justificada, mas é justificada sim essa crítica a um certo tipo de democracia, ou melhor dizer, a uma certa maneira de entender a democracia. Se você acha que democracia é que você pode e deve defender apenas seus interesses particulares, né? Quando você vai para a eleição, quando você assume um cargo, aí o que você vai defender são apenas seus interesses particulares, então você não está realmente realizando democracia, ou melhor dizer, você não está realizando república. Você apenas está realizando um egoísmo de todos. Então, para o Kant, é errado que o povo seja, ao mesmo tempo, regente e legislador. E aí, o outro ponto é muito importante, nem todos são contemplados numa decisão maioritária, né? Então, por exemplo, democracia não pode significar que a maioria pode tirar os direitos de uma minoria, né? Naturalmente, né, se vale apenas o voto da maioria, aí a maioria, né, digamos, né, uma maioria vamos dar, para dar um exemplo, né, vamos dizer que num país tem 80% de cristãos e 15% de muçulmanos. Aí os cristãos não gostam, né, dos muçulmanos, então, por voto majoritário, decidem que os muçulmanos têm que deixar sua religião, senão eles serão escravizados. Democracia não pode ser isso. Democracia pressupõe o Estado de Direito, onde cada um tem dignidade, tem direito, tem liberdade, cada indivíduo, e o Estado tem a função de garantir isso, né, e não de sobrepor-se ao direito, né. O monarca não tem direito a fazer isso, mas também o povo, numa democracia, não tem esse direito, né. Para assim dizer, mesmo numa democracia, né, o governo tem a função de servir ao direito e não de decidir sobre o direito, nesse sentido de fazer leis a seu bel prazer. Então, mesmo numa democracia, eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, membro dessa democracia, eu
nas minhas decisões políticas, por exemplo, quando eu vou votar, né, ou assumir um cargo, né, ou defender alguma coisa em discussões políticas, eu devo orientar-me na moralidade, no direito, nos direitos fundamentais dos seres humanos, na dignidade dos seres humanos e no bem comum do Estado, e não nos meus interesses particulares. Então, quando eu não gosto, não sei o que, né, de muçulmanos ou de pessoas com cabelo preto ou com olhos azuis, eu não tenho direito moral de fazer disso, né, algum tipo de lei que vai discriminar os direitos de tais pessoas minoritárias. O meu norte, o norte também de uma democracia, precisa ser o direito, precisa ser o bem comum. Isso é o que o Kant chama vontade geral, conceito que vem do Rousseau. Isso é muito importante, acho eu, porque muitas vezes, hoje em dia, a democracia ela é vista desta maneira errada, né? A maioria decide o que quiser. E se uma maioria decide não sei o que, matar uma minoria porque não gosta dela, ela tem direito para isso. E isso para o Kant é completamente inaceitável. Isso seria despotismo, no caso do povo, não de um monarca, mas de um povo, mas também há isso. A democracia, enquanto tal energia, nesse sentido, ainda não garante que o Estado seja justo. A garantia da paz entre os Estados. Agora estamos entrando no direito dos povos. O segundo artigo definitivo diz: o direito internacional deve fundar-se em um federalismo de Estados livres. Por quê? O estado de paz, a paz é isso que a razão exige universalmente. O estado de paz entre os homens e os estados não é um estado natural. O estado natural é um estado de guerra, pelo menos de uma guerra potencial. Portanto, precisa ser instituído, quer dizer, nós precisamos fazer alguma coisa para conseguir esse estado de paz. E a garantia da paz só pode ser realizada num Estado legal. Quer dizer, a garantia duradoura, perpétua, né, precisa ter um fundamento legal, uma estrutura, uma ordem definitiva, e não apenas um acordo em certas situações entre indivíduos e Estados. Então, precisa de um contrato. Então, os indivíduos, primeiramente, os indivíduos estão num estado natural, um estado natural. Eles saem deste estado natural quando eles formam um estado. Isso acontece através do contrato social, que é um contrato livre. Este estado é um estado de direito, um estado constitucional, que tem a forma de uma república. Então, desta forma, os indivíduos saem do estado natural. É isso que a razão exige, né? Saem do estado natural. Porque o estado natural é um estado de constante hostilidade, ameaça, desrespeito à dignidade do indivíduo. Então, isso já aconteceu na história. Nem sempre existiam estados, e muito menos estados republicanos, constitucionais de direito. Mas isso já existiu nos tempos de Kant, mais ou menos, pelo menos, né? Repúblicas não necessariamente, mas já existiu o Estado de Direito. Isso já aconteceu. Mas o que acontece agora com os Estados? Os Estados também são sujeitos morais, individuais, livres, soberanos. Os Estados entre si ainda estão num estado natural. Eles ainda não entraram numa tão constituição jurídica. Então, os estados ainda estão entre si, num estado natural. Eles também devem sair desse estado natural e entrar numa condição de paz perpétua, que também podemos chamar de república mundial.
termo que o Kant não usa nessa obra, mas em outras obras. E isso se estabelece pela Federação da Paz, que também é um contrato, quer dizer, os Estados devem firmar entre si um contrato que estabelece uma federação. E aí eles vão também sair deste estado natural e não vai haver mais guerra. Então, isso ainda não aconteceu de forma alguma ainda nos tempos de Kant. Em nossos tempos, pelo menos já tem as Nações Unidas e tem alguns tribunais internacionais, no Hague, por exemplo. Então já está começando isso um pouquinho, né? Federação da Paz. Mas para o Kant essa é a direção. Né? O Kant é um dos grandes inspiradores desse processo, né? Que levaram à formação das Nações Unidas e de tribunais internacionais. Uma federação dos povos respeita a soberania de cada Estado confederado. Um Estado individual ele não deve ser abolido, ele é um sujeito moral. Então, não deve ser formado um Estado de povos, onde os povos, enquanto indivíduos, formam um único Estado, porque neste Estado há uma relação hierárquica entre legislador e súdito. Os cidadãos não participam mais diretamente na legislação deste Estado superior dos povos. Então, Federação dos Povos, essa é a meta do desenvolvimento do direito internacional. Ainda tem essa outra forma do direito, a esfera do direito, o direito cosmopolita, que concerne aos indivíduos e estados estrangeiros, estados nos quais eles são estrangeiros. O direito cosmopolita é o direito que eu, enquanto indivíduo, tenho diante de um outro estado que o meu próprio, é o direito, este direito deve limitar-se às condições da hospitalidade universal. Isso é o terceiro artigo definitivo para a paz perpétua. O conceito da hospitalidade é o direito de um estrangeiro não ser tratado hostilmente em outro estado. O direito de visita, o direito de não ser violado em meus direitos fundamentais quando visito outro estado. Pelo outro lado, o estrangeiro deve respeitar a Constituição do Estado em visita, caso contrário, poderá ser expulso. O direito cosmopolita é um direito de visita, ou seja, se opõe ao direito de estabelecimento, quer dizer, fixar residência em outro estado. Eu, por exemplo, como alemão no Estado brasileiro, eu não tinha, digamos, de antemão, um direito de fixar minha residência aqui. Eu fiz isso, eu consegui fazer isso porque eu fui convidado. O Estado brasileiro me convidou porque ele deu um emprego para mim, ele achou que meu trabalho poderia ter algum valor para ele. Então, ele concedeu esse direito, mas eu não tinha esse direito enquanto tal, porque eu não sou membro deste Estado. Claro, uma vez que o Estado brasileiro ele me concede esse direito, ele também precisa conceder-me outros direitos, o direito de comprar e vender propriedade aqui, e o direito na não sei o que, a aposentadoria e tais coisas, né? Mas isso só em consequência de uma decisão livre de convidar-me e de permitir a mim trabalhar aqui e estabelecer a minha residência aqui. Não é alguma coisa, o direito que eu tinha, né? Aí, Estado brasileiro, eu agora quero trabalhar no Brasil, né? O Estado brasileiro, ele é livre a conceder ou não conceder essa liberdade a um estrangeiro. O direito cosmopolita é o direito do indivíduo enquanto cidadão do mundo. Quer dizer, nós também somos cidadãos do mundo, nós somos cosmopolitas. E ele está fundado na posse comunitária
da superfície da Terra. Essa é uma concepção que não vou explicar agora aqui, que originalmente todos os seres humanos possuem toda a superfície da Terra de maneira comunitária. A propriedade particular de um pedaço de terra é algo secundário. E nessa ideia fundamental de que a Terra é de todos nós, nessa ideia fundamental se fundamenta também o direito de visita e essa concepção da cidadania do mundo, que nós todos somos cidadãos do mundo, que somos cosmopolitas e que isso vincula a todos nós enquanto seres humanos. Então, além de membros de um Estado individual, nós também somos membros, para assim dizer, da Terra, né? Cidadãos da Terra, todos nós juntos. Disso resulta uma crítica radical do Kant ao colonialismo, crítica que hoje em dia, digamos, a grande maioria de nós, a opinião comum dos Estados livres, ela compartilha, mas que naturalmente naquele tempo do Kant não era a opinião comum. Pelo contrário, né, quase todos os Estados europeus tinham colônias e defenderam o colonialismo. Então, Kant diz: os europeus tomavam o direito de visita como o direito de posse sobre as terras dos nativos. E ele ainda diz: as potências europeias bebem a injustiça como água. Naquele tempo, o colonialismo realmente era mais um problema de indivíduos europeus em outros estados. Hoje em dia, o colonialismo é mais visto como algo entre estados, né? Ou entre um estado e um outro povo, né? Os estados colonializam outros povos. Mas naquele tempo, muitas vezes eram indivíduos, por exemplo, né, sociedades comerciais, nem era o Estado que colonizava, o Estado, por exemplo, britânico, que colonizava a Índia, mas essa East India Corporation, né, uma corporação comercial que estabeleceu o poder lá. Então, por isso que o Kant vê o colonialismo em primeiro lugar como um problema do direito cosmopolita e não do direito internacional entre os estados, né? O problema do colonialismo é que indivíduos de um estado se tornam donos de um outro estado, ou pelo menos se apropriam de direitos que, na verdade, são direitos de um outro Estado. Isso para o Kant é completamente inaceitável. Colonialismo, para o Kant, é algo errado em si. Isso é muito diferente da visão da grande maioria dos europeus naquele tempo e talvez ainda de algumas pessoas hoje em dia. Pelo outro lado, existe a ideia de uma opinião pública mundial em Kant. Quer dizer, né, um Estado não pode ser colonializado, mas também não é o caso que outros Estados, outros indivíduos não são permitidos a dizer nada sobre outro Estado, sobre um Estado estrangeiro. A infração do direito em um lugar da Terra é sentido em todos os lugares. Então, quando os direitos humanos são violados em um Estado, os cidadãos de um outro Estado têm sim o direito e talvez até o dever de formar uma opinião sobre isso, de articular essa opinião e de tomar consequências. Né? Quando, por exemplo, né, os direitos humanos são violados na China, nós somos sim permitidos a criticar isso, de fazer manifestações contra isso, talvez de deixar de comprar produtos da China, ou certos produtos que foram produzidos com trabalho
forçado em campos de educação, né? De educação política. Então, nós somos permitidos a fazer isso, né? E um Estado soberano precisa aceitar isso, né? O Estado soberano brasileiro também precisa aceitar quando estrangeiros criticam o desmatamento da Amazônia, quando outros estados criticam isso, quando, por exemplo, a União Europeia não quer firmar um contrato comercial em virtude disso, porque os outros estados, os outros indivíduos têm todo o direito a fazer isso. De condenar esse tipo de política, isso internacionalmente, isso é completamente aceitável. O que não é aceitável é a colonialização e, como diz antes, a interferência violenta por meio da força, né? Então essas fantasias lá do presidente da França, que devemos mandar nossas forças armadas, né, para proteger a Amazônia, isso para o Kant é completamente inaceitável. A intervenção só pode ser diplomática, não pode ser violenta, mas diplomática ela pode ser diplomática como intervenção de outros estados, e os indivíduos estrangeiros podem formar suas opiniões e tomar suas medidas que cabem a eles como indivíduos, como fazer manifestações, como fazer boicote e outras medidas que não são interferências violentas no direito de um Estado soberano. Resumo: o direito civil tem por princípio o republicanismo. O direito dos povos tem por seu princípio a federação de Estados livres. E o direito cosmopolita tem por princípio a hospitalidade universal. Essa obra ela ainda tem um apêndice que poderíamos intitular Moral e Política. O Kant acha que não pode haver desacordo entre moral e política. Quer dizer, muitos dizem isso, na política você não pode obedecer sempre à moral. De vez em quando na política é necessário fazer alguma coisa imoral para o bem do Estado. O Kant diz que não pode haver tal desacordo, as leis morais são incondicionadas e, por isso, não são suscetíveis de desobediência pelo político. A política, enquanto doutrina, é a doutrina aplicada do direito, mas o direito fundamenta-se na moral. Diz o Kant, a verdadeira política não pode, pois, dar um passo sem antes prestar homenagem à moral. Quer dizer, a ordem sistemática na filosofia prática é essa. Primeiro a moral, a ética individual. Dessa brota o direito, e do direito origina a política, o Estado. O Estado origina da necessidade de dar a efetivação da lei também a forma da lei. Assim em Kant, né, como eu expliquei. Então, primeiro tem a ética, a lei da moral, a dignidade da pessoa moral, do sujeito moral. A partir daí, o sujeito moral tem direitos, e a partir do direito surge a necessidade de organizar a efetivação da lei, do direito dos indivíduos também de uma maneira legal, e daí surge o Estado. Então a moral ela tem a primacia sistemática em todos os aspectos. Ela também permanece o critério último para tudo
na prática humana, seja essa prática moral, legal ou política. A moral tem a ver com indivíduos que são racionais e livres, o direito tem a ver com leis que são universais e necessárias, e a política, ela junta, para dizer essas duas coisas, ela tem a ver com estados que são soberanos, quer dizer, republicanos, soberanos, como indivíduos racionais livres, e que são estados de direito, que evidentemente têm a ver com as leis universais necessárias. Isso é importante porque nem em todos os autores da filosofia a ordem é essa. Quase sempre vocês vão encontrar, de alguma forma ou outra, essa distinção entre moral, direito e política. Então essas são as três partes da filosofia prática. Isso vale para quase todos os autores, né? com certas modificações nos detalhes. Contudo, os autores de filosofia prática não concordam sobre a primazia entre estes três, né? Tudo bem, talvez uma maioria defende junto com o Kant que a base de todo o resto tem que ser a moral na filosofia prática. Contudo, nem sempre defendem este rigorismo do Kant que tudo precisa obedecer aos critérios da moral. Outros defendem a primazia do direito, por exemplo, Kant, o Hegel. O Hegel diz que o fundamento da filosofia prática é o direito. Do direito origina a moral individual e depois culmina naquilo que ele chama que diz respeito às organizações sociais, à família, sociedade civil e ao Estado. Tem alguns poucos autores, como por exemplo o Maquiavel, que defendem que a política é o mais importante, é a origem de tudo, o resto tudo deve subordinar-se à política na filosofia prática. E o Kant ainda diz que há um conceito transcendental do direito público, um conceito da condição da possibilidade do direito público, esse é o princípio da publicidade. Então, a harmonia entre política e moral, ela se, para assim dizer, fundamenta, ela tem condição de sua possibilidade na publicidade. Então, a harmonia entre política e moral só é possível quando tudo que tem a ver com o direito é público. Quer dizer, quando os indivíduos do Estado podem entender, compreender a legislação, seu porquê e conhecer as leis. Porque apenas assim eles podem concordar, né, enquanto sujeitos livres, da anuência, sim, essa é a lei que eu também apoio, que eu também acho justo, né, que o roubo seja proibido, por exemplo. Né. Isso de fato é correto. Né. Isso tem que ser lei, isso eu apoio, isso eu defendo. Mas se essa não for uma lei espessa, como era nos tempos antigos em muitos estados, mas não tinha lei, mas só tinha o príncipe, o indivíduo soberano que puniu, viu um ladrão, aí matou, cortou a mão, seja o que for, mas não na base de uma lei escrita, mas apenas no julgamento individual dele. Aí não tem como um indivíduo racional pode dar anuência a tal ação.
porque não tem publicidade, não há alguma coisa aberta que ele possa, com sua própria razão, examinar e dar anuência. Então, não pode ser ter lei clandestina, o processo do estabelecimento de uma lei precisa ser público, aberto. Todas as relações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não se conversa com a publicidade, são injustas. Mesmo se o conteúdo da lei seja justo, né? Quando eu não tenho acesso, quando eu não posso informar-me, aí isso é injusto. Porque aí eu não posso concordar, né? Eu não posso dar meu acordo a alguma coisa que não conheço, que é clandestina, que é secreta, né? Então, a publicidade é a condição da possibilidade de meu consentimento, de minha aceitação enquanto sujeito racional livre. E o direito precisa ser capaz disso, né? Da anuência de sujeitos racionais, morais e livres. No final, o Kant ainda se articula sobre a função dos filósofos dentro de um tal Estado, um Estado justo, republicano. Os filósofos devem articular-se, devem dar sua opinião, pelo menos no meio acadêmico, e os governantes devem ouvir os filósofos, porque isso é razoável, eles devem evidentemente ouvir qualquer opinião que possa ajudar ao bem comum do Estado e naturalmente a filosofia junto com as outras ciências, a filosofia ainda no sentido amplo daquele tempo, ajudam a isso. Naturalmente, né, quando tem uma epidemia como agora, com o coronavírus, os políticos devem ouvir aos médicos. Mas os políticos também devem consultar os filósofos quando se trata de questões da Constituição, do direito como um todo, da organização do Estado. Então, isso sim, essa função positiva a filosofia e a ciência têm para um Estado republicano. Contudo, diz o Kant, não é de se esperar que os reis filosofem o que filósofos se tornem reis, mas tampouco é de se desejar, porque a posse do poder corrompe inevitavelmente o livre julgamento da razão. Naturalmente, essa é uma reação crítica ao Platão, a exigência dele que os reis sejam filósofos, os filósofos se tornam reis. Nós, filósofos, não devemos aspirar a cargos políticos, pelo menos não enquanto somos filósofos. Nós, para assim dizer, devemos limitar-nos à nossa vocação, fazer a nossa contribuição como filósofos, mas não exigir que nós sejamos algo superior dentro do Estado. No Estado nós somos cidadãos como todos os outros, nós contribuímos com a competência que nós temos e, naturalmente, em nosso campo nós somos superiores aos outros, né? O médico é superior ao cidadão comum com relação ao conhecimento médico. Nós, com nossa formação, somos superiores aos outros, a nossos co-cidadãos com relação ao conhecimento filosófico, inevitavelmente, não? Porque nós já estudamos isso, né? Mas isso não nos faz superiores aos outros cidadãos com relação à política, com relação aos direitos políticos, com relação ao direito de governar, ou com relação à nossa aptidão de governar. Aí nós somos, junto com os outros cidadãos, iguais, livres e dependentes da mesma Constituição que organiza o todo.